Sansão não quis saber do conselho do pai e da mãe. E a Bíblia diz que ele passou por cima do conselho do pai e da mãe. Passou por cima do conselho estabelecido por Deus. E foi lá e arrumou uma mulher inimiga de Israel, filisteia. Não poderia ter relacionamento com ela e casar com ela, nada disso. Sansão era um homem, olha aqui, porque tem algumas pessoas aqui que precisam ouvir isso aqui agora, vou falar. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo. Sansão era um homem cheio de promessas. Sansão era um homem que estava fazendo muitas proezas para Deus. Porém, Sansão tinha uma fraqueza. Sansão era doido para casar. Doidinho para casar. Sansão não podia ver uma senhorita. Que os olhos dele quase saíam para fora e o coração saía pela boca. Quando ele conversava, saía só o coraçãozinho vermelho. De tão apaixonado que ele ficava quando ele via. Porque ele era doidinho para casar. E foi aí que começou o caminho de derrota de Sansão. Porque Deus estabeleceu para ele ordens e princípios e ele não cumpriu os princípios. Porque ele achou que o que estava nele não sairia mais dele, mesmo ele caminhando de qualquer forma. Que é isso? Eu sou Sansão, sou forte, e quem está comigo é o Espírito de Deus. Já descobri isso, e eu posso fazer o que quiser, porque eu sou consagrado desde o ventre da minha mãe. Ele não vai embora, mas ele se enganou, porque a Bíblia diz que um homem tão forte, um homem tão poderoso, que fazia tal proezas em Deus, quando o inimigo descobriu o segredo de Sansão, a Bíblia diz que eles pegaram Sansão. Vou encurtar a história porque eu tenho que entrar na outra parte. Pegaram Sansão, furaram os olhos de Sansão, rasparam a cabeça de Sansão, e o lugar que era matar os burros, o medo, colocaram Sansão. Porque Sansão brincou com o Espírito de Deus, brincou com aquilo de mais precioso que ele tinha. E aqui eu trago para vocês algo importantíssimo que Deus tem para a igreja, para esta geração. Resultado de tudo, Sansão, que era para libertar o povo de Israel, não passou-se de fazer algumas proezas e não libertou ninguém, porque Israel nunca foi liberto, na verdade. Só ficou mesmo das proezas que Sansão fez. E ele foi envergonhado, foi maltratado, foi levado a um lugar que não havia necessidade de ir, no lugar dos animais, eles batendo nele, cuspindo nele. E a Bíblia diz que o final de Sansão foi o quê? Ele já estava cego, sem direção, e a única coisa final que ele fez, ele quebrou as pilastras do templo onde estava reunido todo mundo. Pela misericórdia de Deus, aconteceu essa proeza final, mas morreu mais de 3.000 pessoas e junto morreu Sansão também. E o ministério de Sansão terminou ali. E não era para terminar assim. Era na verdade para o Israel ser liberto. Era na verdade para Israel desfrutar de um tempo novo. Mas Sansão brincou com o Espírito de Deus, achando que não iria acontecer nada com ele. E agora eu pego esta introdução e passo para você dentro do texto que nós estamos lendo agora. Se é algo perigosíssimo que esta geração está cometendo, algo bem parecido com o que Sansão também fez, algo que esse tempo há muitas pessoas que estão levando a vida desta forma e está paralisando as promessas de Deus na vida das pessoas. Alguns estão partindo para a eternidade, até sem Cristo, por causa dessa brincadeira. É um perigo. Sabe qual é o perigo que eu quero falar nessa noite? O perigo de brincar com a graça de Deus. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda: não brinque com a graça de Deus. Fala para ele, olhando para ele: não brinque com a graça de Deus. Não pode brincar com a graça de Deus.
Amém, irmãos? Nós precisamos tomar o cuidado devido. Na época em que nós estamos vivendo, eu quero a atenção de todos vocês, ninguém conversando, a não ser que for coisa de extrema necessidade. Prestem atenção na palavra, por favor, todos os irmãos. Só anda se houver necessidade. Porque isso aqui é de suma importância para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. E hoje nós estamos vivendo uma época, que estamos vivendo a época da graça, da dispensação da graça. Porque alguém pagou um preço por nós na cruz do Calvário. Há mais de 2000 anos atrás, o nome dele é Jesus. E hoje, porque nós estamos vivendo esta época, você encontra até algumas pessoas usando a expressão: já não estou mais na época da lei, eu estou no tempo da graça. Agora eu posso falhar, pecar, continuar pecando, errando, porque a graça me traz de volta. Não escutamos essa expressão aí, não? E isto é um grande perigo, porque numa dessas idas você pode não mais voltar. Porque já foi lido aqui sexta-feira: quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? A Bíblia diz que o cair do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia é perfeita, irmão. O homem cai porque quer, mas Deus só levanta quando Ele quer. Se Deus não quiser levantar, você fica caído. Então qual é a melhor opção? Não cair. A melhor opção é essa: é você se manter firme na palavra de Deus, se manter firme na presença de Deus. E ainda que o barco balançar e parece que você vai até afundar, de tanta tentação que aparece, o segredo é o seguinte: é permanecer na promessa de Deus, porque fiel é aquele que prometeu, e a Bíblia diz que Ele prometeu e Ele cumpre tudo em todos. Agora aqui o apóstolo Paulo está trazendo um aviso para a igreja, porque a igreja estava confundindo isso. Quer dizer que agora eu estou no tempo da graça, é isso, ok. Eu dar uns pulinhos fora, fazer umas coisas erradas, e depois eu volto. Porque a graça me perdoa. Só que eu tenho uma notícia para você. Olha aqui para o pastor, olha aqui todos os irmãos, olha aqui para o pastor. A graça verdadeiramente, ela perdoa o pecado. A graça verdadeiramente tira o pecado do homem. Mas a graça não tira a consequência. O pecado removido é uma coisa, agora a consequência é outra. E o problema é que o inimigo fala para as pessoas que a graça vai trazer de volta, mas ele não fala para as pessoas que a graça não tira a consequência. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a consequência pode ser fatal, a consequência pode ser irreversível. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o perigo de brincar com a graça de Deus. Temos que tomar cuidado. Eu vou para você na Bíblia, porque o tempo passa corrido aqui, e vou ler para você. O que é graça, pastor? É o favor imerecido vindo de Deus para a humanidade. É a maior expressão de amor do universo. É Deus dando para o homem uma nova chance de se reconciliar com Ele. Graça não é para o homem permanecer pecando, pecando, pecando e pecando. Graça é para resgatar o homem do pecado e o homem permanecer em Deus, fazendo a vontade de Deus e não mais vivendo no pecado. Se você entendeu o que Deus está falando, levanta a sua mão e dá um glória a Deus e um aleluia. Para isso é a graça de Deus. Olha o que está escrito no livro de Romanos 3:23. Abre aí a sua Bíblia comigo, acompanha para mim, por favor. Romanos 3:23 e Romanos 5:18. Vamos ver a Bíblia. Tem alguém entendendo? Vai marcando a sua Bíblia aí, porque eu preciso falar da Bíblia para você. Romanos 3:23
3:23 de Romanos 5:18 diz o seguinte, 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha aí, irmão, qual que é a função da graça, pastor? A função da graça é essa: quando Deus olhou para a terra e não viu nenhum homem que era capaz de fazer tal obra para resgatar o homem de volta, Deus ofereceu o seu filho, ofereceu Jesus para levar sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, ainda que ele não houvesse nele nenhum tipo de pecado, mas ele tomou a decisão de fazer isso para quê? Para reconciliar o homem de volta com Deus. Então a graça é para reconciliar o homem de volta com Deus. Romanos 5:18 diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Adão pecou contra os princípios de Deus, o pecado entrou na humanidade. Só que Deus já havia preparado uma forma de resgatar a humanidade antes de Adão existir. Antes de fazer Adão, antes de fazer todas as coisas que existem no universo, Deus já havia um plano projetado dentro do coração dele, que foi revelado há mais de 2000 anos atrás. Qual é esse plano? É o plano da graça. O que é graça? É Jesus morrendo na cruz do Calvário, mas a morte não pode deter ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu os demônios, venceu todo o poder do maligno para nos dar a vitória e seguir firme na presença de Deus. Isso é graça de Deus. Jesus manifestando na cruz do Calvário. Isso é graça para resgatar o homem, porque a Bíblia diz que não existe outro nome que pode trazer salvação para o homem a não ser em Cristo Jesus. Não existe. Aqui eu quero ver o Buda, aquele barrigudão assim. Quero ver Allan Kardec. Quero ver a santa, branca, amarela, preta, que aparece de fora. Diante dessa palavra, quero ver o que eles fazem. Porque a Bíblia me garante que Jesus é o caminho,